comunicação nos dias de hoje, ela está, eu diria que caótica, mas assim, porque o mundo hoje está muito intenso. Então a gente percebe o mundo, né? Basta pensar na gente mesmo. Acho que se cada um fizer um exercício rápido aqui, como é que você tem se sentido ultimamente? Mais agitado, mais calmo? E eu acho que tem algumas coisas que têm contribuído para isso, né? A gente pode citar a pandemia, sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas que já foram impactadas do ponto de vista de saúde pela pandemia, há aquelas que vão ser ainda, e há aquelas que não perceberam, mas também serão impactadas. Então, esse fator da pandemia por si só já é suficiente, mas o mundo, por conta da informação, a velocidade com que as coisas acontecem, ele tem sido bastante intenso e, portanto, desafiador. Então, a comunicação ela se insere nesse processo. E você acha que a pandemia ela tornou ainda mais desafiador o processo de comunicação? Sim, eu acho que sim. Primeiro porque a pandemia nos trouxe um contato muito próximo com alguém que nem sempre a gente tem esse contato próximo, que somos nós mesmos. Nós somos forçados a olhar para dentro, né? Havia uma tese de que depois da pandemia nós conseguiríamos extrair o nosso melhor, que seríamos como humanidade melhores. Acho que essa tese ela está um pouco ainda, né? Eu acho que isso é uma questão de futuro, mas eu acho que a gente ainda está patinando um pouco nisso, porque olhar para dentro não é tão simples, né? Olhar para si mesmo, porque isso implica olhar para os nossos valores, certamente, isso é fácil de divulgar, mas também olhar para a nossa sombra. Então, nesse sentido, o desafio foi grande e eu acho que isso também traz reflexo para a nossa vida em sociedade, para a nossa comunicação e para a relação com o outro. E certamente essa pandemia, o fato de termos ficado enclausurados em algum momento, com restrição de mobilidade, ela trouxe à tona muitas sombras. Sim. Né? Tanto nossas quanto da nossa convivência, porque você sabe que muitas pessoas passaram a ter conflitos familiares que antes não tinham ou que não percebiam, porque passavam o dia distante e se encontravam de noite para dormir em casa. É verdade, é verdade. Existe você falou agora e me lembrou um livro que eu li, e eu gosto sempre de citar, é um livro que chama O Efeito Sombra, e ele é escrito por 3 autores, um deles o Deepak Chopra. E eu lembro que eu estava em pleno voo, né, lendo esse livro, e teve uma frase que me chamou muita atenção, e eu confesso que eu fiquei o resto do voo, os 30 minutos que me restavam, parado naquela frase. E dizia algo mais ou menos assim: de uma vez por todas, você precisa entender que o bem não tem poder de vencer o mal. E se você pensa que há uma luta de bem contra o mal, você já perdeu. E ele falava isso não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista do bem e do mal que todos nós trazemos, a nossa luz e a nossa sombra. Então, ele dizia que a gente precisa estar atento, não é que, primeiro, não há luta, porque a gente vive numa dualidade. O bem e o mal existem, a gente precisa, como ele dizia, que o nosso bem esteja 2 passos adiante, para que a gente possa ter um pouco de equilíbrio nessa dualidade. Interessante isso, quer dizer que não existe luta do bem contra o mal. Essa foi a frase que me deixou, assim, alguns minutos até que ela sentasse. Ele falava, se você pensa em luta, você já perdeu, porque é isso que acontece. Você está na dualidade. Não, e mais que isso, quando ele fala da sombra, né? A nossa sombra, o que é que acontece? A gente não quer que o nosso lado sombrio apareça. E o que a gente normalmente faz? Esconde, abafa. E essa é a melhor forma de que a sombra crie força. E aí esse é o princípio. Então, quando você precisa acolher a sua sombra, né, comunicar. E aí entra nessa questão da comunicação, né? O primeiro passo, quando a gente fala em comunicação, a gente pensa, vamos falar de comunicação não violenta. A gente pensa em comunicar com o outro, né, com a outra pessoa. Mas o interessante é que o trabalho começa antes. Como é que está a minha comunicação comigo mesmo? Ou seja, tudo começa em nós, inclusive a comunicação. Então, pelo que você falou,
Eu acredito que a nossa comunicação com o outro, ela é muito reflexo da nossa comunicação com a gente, ainda que a gente não perceba isso em vários momentos. É verdade, é verdade. Eu acredito nisso, porque se você não tem se você não consegue encontrar fontes de equilíbrio, né, para você mesmo, você dificilmente vai conseguir oferecer isso ao outro. É a história da máscara do avião, né? Coloque primeiro em você mesmo para que você possa ajudar outros a respirar. E para algum desavisado isso pode parecer uma coisa um tanto egoísta, mas na realidade é essencial, porque você não pode ajudar alguém se você não tem equilíbrio, porque uma das coisas que se fala, por exemplo, na comunicação não violenta, é a importância da empatia, né? E, assim, às vezes a gente confunde empatia com pena, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós somos biologicamente equipados para sermos empáticos. E aí esse mundo ruidoso que a gente vive, ele tem, por exemplo, a pandemia, ela nos tolheu um pouco essa capacidade empática. A gente se distanciou do outro, olhou o espelho e talvez esse espelho não fosse tão bom, né? E fez com que a gente se desconectasse. Então, a CNV, ela tem essa possibilidade de oferecer um contato amoroso com você mesmo para que você possa oferecer isso para outra pessoa. Aproveitando o gancho, eu queria que você explicasse para a nossa audiência, para quem ainda não sabe exatamente o que é comunicação não violenta, quem criou esse termo e como o conceito tem evoluído desde então. Eu posso voltar um pouquinho a fita e dizer por que a CNV entrou na minha vida, né? Então, eu tenho 35 anos do mundo corporativo, né? Trabalhei numa empresa do ramo financeiro. Desses 35, 15 eu passei na área de gestão de pessoas, que foi um momento onde eu pude descobrir uma série de coisas. E, em seguida, vim aqui para o Rio para implantar uma ouvidoria num fundo de pensão. Então, a soma dessas duas coisas me ajudaram a ter uma clareza. Eu trabalhava com mediação, né, nesses dois momentos, tanto na empresa financeira como na ouvidoria. A mediação era um meio, uma ferramenta de trabalho. E aí, logo que eu descobri isso, eu cheguei a algumas conclusões. Eu lembro que a primeira mediação que eu fui fazer, eu até comentei com a colega de trabalho, eu disse, se esse negócio funcionar mesmo, eu vou colocar um adesivo, eu acredito em mediação. E eu saí com eu não comprei o adesivo, mas deveria ter comprado, porque é algo, assim, surpreendente. E aí, à medida que eu fui aprofundando o meu trabalho, eu fui descobrindo que aquilo era potente o suficiente para não ficar restrita aos muros de uma organização.